E sem delongas, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro do Êxodo, Êxodo 14, versículo 15. Aleluia. Deus é fiel. Êxodo 14, versículo 15, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Eu queria repetir com você que está chegando aí na live nesse momento, Êxodo 14, verso 15, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Agora eu quero que você feche os seus olhos, levante a tua mão, posicionada para algum local, a gente vai estar orando, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui nesta noite, nesta live, para te agradecer e te glorificar, para dizer que o Senhor é um Deus único, para dizer que o Senhor não há outro Deus além de ti, Jesus. Pai, agora me toma por completo e me usa como apenas o teu instrumento, para que esta palavra possa ser levada a cada coração, a cada pessoa, a cada lar, a cada pessoa que está assistindo esta live. Nós estamos aqui, Senhor, apenas para diminuir nesta noite, e que o Senhor possa crescer sobre a minha vida. Senhor, que esta palavra possa ser uma palavra revelada, que esta palavra possa vir apenas do teu trono, e que ela possa produzir cura, transformação e restauração. Pai, eu te agradeço mais uma vez nesta noite e te glorifico na autoridade do nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e glória a Deus. A palavra fala sobre Moisés, o escolhido do Senhor. Eu dei como tema desta palavra, marchando para a terra prometida. Essa palavra, no versículo 15, então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Mas eu quero pegar o contexto desta palavra, onde Moisés nasce em um momento de tribulação, onde Moisés nasce em um momento de deserto para aquele povo, onde Faraó tinha colocado um decreto onde toda criança nascida homem que fosse lançada no rio, fosse morta. Mas eu quero te dizer nesta noite, há um Deus que cuida, há um Deus que quando estabelece a promessa, ela tem que cumprir, ela tem que ser estabelecida. E Moisés, Joquebede, a sua mãe, faz um cesto e coloca betume para que a água não pudesse entrar naquele cesto, e coloca no rio Jordão. E ali aquela criança vai e ela acaba sendo colocada na casa de Faraó, pela filha de Faraó. Então eu quero te dizer nesta noite, você pode estar passando pelo deserto, você pode estar passando pela prova. Eu não sei a prova, o deserto, o tamanho do deserto e a prova que você está passando, mas eu quero te dizer que há um Deus. Em Isaías 45, versículo 2, a palavra diz: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu estou falando nesta noite de um Deus que quando Ele estabelece, que quando Ele dita aquilo que vai acontecer, não há outro caminho, mas o que tem que acontecer, vai ter que acontecer, porque Ele é um Deus que cumpre com o seu propósito, Ele é um Deus que cumpre com as suas promessas. E Moisés vai e começa a viver na casa de Faraó, no palácio, mas há uma promessa estabelecida sobre aquele povo, e aquele povo, ele passa a clamar, porque havia uma promessa que iria nascer um libertador. E quando aquele povo se levanta para clamar, Deus se levanta também do seu trono, amado. Eu quero te dizer que quando você se levanta para clamar na sua casa, quando você se levanta para clamar, levantar para clamar, talvez você pense que é ficar de pé, mas levantar para clamar é ficar de joelho. O clamar do homem de Deus é ficar de joelho.
Quando nós nos levantamos, quando a palavra diz nós nos levantamos, é porque nós nos ajoelhamos na presença. Não há outro lugar melhor para se estar do que prostrado aos pés do Senhor. Então aquele povo se prostra, se levanta, se prostra a adorar o Deus Todo-Poderoso. E Deus entra com providência. E Deus tira Moisés da casa de Faraó e coloca no deserto. Talvez você diga, por que o deserto? Porque o deserto é a escola do Senhor. No deserto é que a gente consegue entender o propósito de Deus. No deserto é que a gente consegue se achegar a Deus. No deserto que a gente consegue ter intimidade com Deus. Quando a gente está bem, com a conta cheia de dinheiro, quando a gente está morando em uma cobertura que tem piscina, quando a gente tem carros bons, a gente não se preocupa com Deus. Mas quando a gente entra no vale, quando a gente entra no deserto, o primeiro nome a ser chamado é o nome de Deus. É o nome de Jesus de Nazaré. Aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que hoje eu e você tivéssemos a marca da promessa. Nós fomos marcados por aquele que nos amou primeiro. Então Moisés é colocado no deserto. E ele chega até Midian. Talvez, olhando, alguém não conseguiria atravessar aquele deserto sozinho. Mas Moisés não estava sozinho. Moisés estava com Deus Todo-Poderoso. Talvez você diga, por que Deus colocou Moisés no deserto? Né? Eu quero te dizer, amado, que Deus, o seu fardo, você só leva até onde você suporta. Deus só deixa você levar o seu fardo até onde você suporta. Até onde você aguenta aquele fardo. Até ali, Deus deixa. Passou dali, já entra ele com providência. Então Moisés chega em Midian, e ali ele vai e vê a sarça. O que eu quero dizer com você? Havia uma promessa para aquele povo de Israel. Aquele povo passou 400 anos ali, sendo escravo, escravizado. Mas havia uma promessa de Deus para libertar o povo de Israel. Deus, através de uma sarça, dá uma ordem a Moisés. E diz, Moisés, você vai até o Egito e vai libertar o meu povo. Quantos de nós Deus tem falado aos nossos corações? Quantas pessoas ainda estão aí vagando pelo mundo? Quantas pessoas Deus tem falado comigo e com você para poder resgatarmos almas que estão perdidas? Será que a gente tem feito o que Deus tem colocado no nosso coração? Moisés se levanta e vai até o Egito. E lá Deus, através de Moisés, revela o seu poder e destrói Faraó com 10 pragas. O que eu quero te dizer nesta noite, que o propósito de Deus, amados, às vezes você diga, mas eu tenho orado por 10 anos, eu tenho orado por 20 anos. Eu quero te dizer nesta noite, continue orando, continue clamando, porque vai ter um momento de clamar e vai ter um momento de marchar. Esse momento onde o povo se encontrava era um momento de clamar, mas através das 10 pragas Deus tira aquele povo do Egito. E agora Deus tira o povo do Egito e coloca o povo praticamente no deserto, porque à frente só tinha o mar agora. E aí entra onde a palavra diz, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marche. E eu creio que naquele momento estava Faraó com seus carros e seus cavaleiros de um lado, e Moisés no meio, e do outro lado estava o mar. Eu acredito que naquele momento Moisés, ele se ajoelha para clamar, mas Deus entra dizendo, Moisés, esse não é o momento de clamar, esse é o momento de marchar. Eu acredito que Moisés naquele momento, como é que eu vou marchar? Marchar para onde? De um lado estão os carros e os cavaleiros do Faraó, e do outro lado está o mar. Como é que eu vou marchar? Então Deus disse a ele, olha, tu levantarás a tua vara
estenderá a tua mão sobre o mar e fenderá. Primeiro Deus disse o que a ele? Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marche. Primeira ordem, Deus mandou marchar. Segunda ordem, levanta a tua vara, estende a tua mão e fende o mar. O que significa fender o mar? Tocar nas águas e elas vão se abrir. E Deus diz, e eu que endurecerei o coração dos egípcios. No versículo 18, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado. Eu quero te dizer nesta noite, eu não sei qual é o tamanho do seu mar, eu não sei qual é o tamanho do seu deserto, eu não sei qual é o tamanho do seu vale, mas eu quero te dizer nesta noite, há um Deus que está colocando sobre a tua vida nesta noite autoridade. Quando Deus manda Moisés levantar a mão, Deus está colocando sobre a vida de Moisés um sinal de autoridade. Deus está colocando nesta noite, amado, sobre a tua vida autoridade. Autoridade para quê? Para colocar a mão no cego e ele enxergar. Para colocar a mão no doente e ele ficar sarado. Eu quero te dizer nesta noite que eu fiz, na verdade, uma observação sobre o Velho e o Novo. O Velho Testamento, sobre esta palavra. O Velho Testamento, caminhar para uma terra que emana leite e mel. Para Canaã. E o Novo Testamento, qual é a terra que nós vamos caminhar? Onde dá leite e mel? Para a glória. Se você pegar as duas passagens, a passagem do Velho Testamento e a passagem do Novo Testamento, você vai ver que elas são iguais. Você precisa lutar, você não vai entrar em Canaã de qualquer jeito. Você não vai chegar lá e ela já está preparada para você. Você vai chegar em Canaã e você vai ter que lutar para conquistar aquela terra. Não vai ser diferente para nós conquistarmos o reino dos céus. E eu fiz o comparativo. O reino dos céus é um presente de Deus para as nossas vidas, né? É como você entrar em uma faculdade. Você passou no vestibular. Eu passei no vestibular, mas agora precisa conquistar. Para se formar, você agora vai ter que conquistar. E é assim. A palavra diz que a salvação é tomado por força. Não é as almas não é por força nem por violência, mas a salvação é tomada por força. Por quê? Porque o nosso adversário, ele trabalha 24 horas para que a gente não chegue à salvação, para que a gente não seja salvo, para que a gente não seja liberto, para que a gente não seja curado, para que a gente não seja transformado. O nosso adversário trabalha 24 horas. Onde João 10:10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eu quero te dizer nesta noite que há uma promessa sobre as nossas vidas. Há um propósito. Diante desta palavra, amado, você, quando a gente voltar a ter o culto presencial, eu tenho certeza que você não vai voltar mais da forma que você era. Eu tenho certeza que você vai voltar totalmente diferente, totalmente transformado, totalmente restaurado pelo poder que é no nome de Jesus. Se nós olharmos os indícios, os relatos das pessoas que tiveram a Covid e passaram por situações terríveis, onde chegaram à beira da morte, se você pegar os relatos dela, elas dizem que hoje elas olham o mundo de forma diferente. Por quê? Porque o deserto é que nos traz para perto de Deus. O deserto é que a gente consegue entender Deus. A gente só consegue entender quando a gente está numa situação que a gente precisa buscar para que a situação seja resolvida. E às vezes, amado, a gente está paralisado. Nós estamos paralisados. Estamos em uma zona de conforto. Sabe por quê? Porque o meu salário, ele dá para tudo que eu quero. O meu salário compra tudo que eu quero comprar. Para que eu ficar
me prostrando para Deus? Para que eu ficar clamando a Deus? Para que eu ficar orando se tudo que eu quero eu tenho? Mas quando nós nos encontramos em um vale, quando nós nos encontramos em um deserto, aí conseguimos enxergar o verdadeiro Deus. Conseguimos enxergar, na verdade, que Deus tem um propósito sobre as nossas vidas. E você que está afastado nesta noite, você que se colocou, talvez diga: poxa, eu não quero mais saber desse Jesus. Você que está numa situação que, poxa, eu não quero saber mais de crente, eu não quero saber mais de igreja, porque comigo aconteceu isso. Esqueça o que aconteceu com você, meu amado. Esqueça as pessoas que estão ao seu redor. Apenas olhe para o alvo, que é Cristo. Porque se você olhar para as pessoas, você cai. Mas se você olhar para o alvo, que é Jesus, você permanece. Porque a palavra diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam, ele não olha nem para a direita nem para a esquerda. Ele não olha a tempestade que está à direita nem à esquerda. Ele não olha a tempestade que vem atrás dele. Ele só consegue olhar o alvo, que é Cristo. Então esse é um momento de se pegar com Deus. Esse é um momento que, quando voltar ao culto presencial, você fazer uma visita à comunidade Trono da Graça. Esse é um momento de você vir ser mais um conosco. Esse é o momento de você se levantar. Deus está querendo fazer uma grande obra na sua vida. Você não vai ser mais um mero espectador. Você não vai ser mais um crente que entra do mesmo jeito que entra, sai. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer a diferença. O propósito de Deus é constituir uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. E que você seja salvo. Esse é o propósito. O inimigo se levanta, mas para cair. Porque maior é o que está sobre as nossas vidas. Lucas 10, 19, a palavra diz: eis que vos dou poder para pisar a cabeça da serpente, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada, amado. Nada lhe fará dano algum. Porque só há um com você. Só há um Deus. Só há um Senhor. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu vejo aqui que quando Moisés fala: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Eu acredito que Deus tenha falado com até mesmo: Moisés, por que você está me clamando? Esse é o momento, Moisés. Esse é o momento de marchar para a terra prometida, Moisés. Eu já estabeleci a promessa sobre a tua vida e sobre esse povo. Deus está estabelecendo nesta noite uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Eu não sei o que é que tem faltado para você levantar a sua mão e aceitar a Jesus. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia, amado, de você se levantar na presença do grande eu sou. Esse é o momento de você dizer: eu quero esse Jesus. Porque assim como foi com esse povo no deserto, onde eu disse que o deserto é a escola do Senhor, assim é nos dias de hoje. O que eu tenho feito para o Senhor? Moisés se colocou na presença como vaso, como canal. Deus quer fazer proezas através da sua vida. Deus quer levantar nesta noite homens e mulheres comprometidos com a sua obra. Chega da gente só pregar e os sinais não acontecer. Esse é o momento da igreja se levantar, onde a autoridade está colocada sobre as nossas vidas, onde a gente vai colocar a mão
no cego e ele vai enxergar. Onde a gente vai colocar as mãos no leproso e ele vai ser curado. Esse é o momento da igreja se levantar. Esse é o tempo, amado. Esse é um tempo de marchar, mas marchar para uma terra que emana leite e mel. Eu não sei o propósito que você tem feito na sua vida, mas eu quero te dizer que Deus tem um propósito diferente. Porque o seu propósito é natural, e o propósito de Deus, ele trabalha no sobrenatural. E quando Moisés levanta aquele cajado e fende o mar, as águas se abrem. Por quê? Porque ali entrou o sobrenatural de Deus. O impossível dos homens são os possíveis de Deus. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai e faz no seu lugar. É uma cura, o médico diz que o laudo não tem jeito. Deus entra com providência e mostra que Ele é o médico dos médicos. Tem uma causa na justiça que o juiz bateu ao contrário daquilo que era para ser feito. O advogado dos advogados, os juízes do juiz, ele entra em providência e desfaz tudo aquilo que foi feito. E você é mais do que vencedor. Deus tem um propósito na sua vida. Mas o que está faltando mesmo nesta noite é você marchar para a presença do grande eu sou. Talvez você esteja parado. Talvez você esteja na zona de conforto, dizendo: aqui está tudo bom. Mas eu quero te dizer, amado, nesta noite, que se você não marchar para a presença do Deus Todo-Poderoso, nada na sua vida poderá dar certo. Os planos de Deus na sua vida, eles não podem morrer. Deus está estabelecendo nesta noite cura na sua vida, cura na sua alma, cura no seu coração. Deus está estabelecendo a vitória sobre a tua vida nesta noite. E para terminar, eu quero te dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Em meio àquele povo todo, mas mesmo assim no deserto, havia o joio e o trigo. E nem todos permaneceram para entrar na terra prometida. Porque só entram aqueles que estão debaixo da potente mão de Deus. Para que o seu tempo, o Senhor vos exalte. Nem todos estavam prontos para entrar naquela terra. Mas os que estavam prontos, aqueles que estavam com o mesmo pensamento, eles puderam entrar na terra prometida. E não vai ser diferente de hoje. Às vezes nós dizemos que eu tenho... Quantos anos você tem de igreja? Eu tenho 30 anos. Outros dizem eu tenho 60 anos. Mas às vezes entra um que só tem um dia. E ele entra na casa do Pai. E ele chega na casa do Pai. E é derramado sobre a vida dele o primeiro amor. E ali ele começa a glorificar, adorar, exaltar. Era aquele adorador onde a palavra diz: eu procuro verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É esse adorador que Deus está procurando. Deus é fiel. Deus vai cumprir a promessa que está sobre a tua vida. Deus vai realizar o desejo que está no seu coração. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem sonhado, mas Deus tem uma promessa maior do que a sua, para que ela possa concretizar sobre a tua vida.
e para que eu e você possamos marchar para a terra prometida. Aleluia, glória a Deus.